situação do Remo, Aurélio, ela me desperta um aspecto. E eu acho que o Vila precisa ficar muito atento com isso. O Vila, em algum momento, vai ter que chegar essa mentalidade lá dentro. O Vila, ele já conseguiu sair daquela situação caótica. O Vila não é mais um clube caótico, como foi em alguns momentos nessas últimas décadas. O Vila precisa aumentar o seu índice de cobrança dentro do próprio Vila. Lógico que não pode ser um índice de cobrança que inviabiliza o clube, que joga o clube lá na sarjeta de novo. Mas ele precisa. Porque o torcedor do Vila, ele vai vendo tantos times chegarem na Série A, chega um, e chega outro que nunca chegou, e chega mais outro que tem tantos anos que não chega, que isso vai causando uma situação complicada. O Remo, outro dia, ele não tinha nem divisão. Não é que ele jogava a Série D, não. O Remo teve temporada que ele não teve divisão. Ele não teve nem a Série D para ele jogar. E agora o Remo está na Série A. Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, ela tem que... Eu não falo que ela tem que te machucar, mas ela tem que te motivar, pelo menos. Falou, cara, se eles conseguirem, eu posso. O Mirassol chegou, o Remo chegou, o América já chegou, outros times já chegaram, o Vila tem que chegar também, sabe? Eu acho que esse é o sentido, o Vila tem que ter isso como inspiração. Mas essa é uma visão minha, vocês também podem compartilhar aí a respeito dela. O que você acha disso, Ana? Gerli, eu particularmente concordo. Entendo as dificuldades, entendo o disparate financeiro. Não acho que quando o Hugo fala sobre isso, né, que era o presidente, aí vai ser até sexta-feira, que o Vila tinha a quarta, terceira menor folha da Série B, muitos usam, é desculpa. Eu não acho que é desculpa. Só que uma hora vai ter que acontecer. E a oportunidade bateu na porta em 2023. Se bateu na porta em 2023, pode acontecer a qualquer momento novamente. E aí, Gerli, é o Vila estar mais preparado para quando essa oportunidade surgir. Não repetir os erros que aconteceram em 2023, estar melhor preparado, eu diria, em termos de bastidores, em termos do caminho para chegar à Série A. O Remo foi atrás do Marcos Braz. É caro pra caramba? Eu não vou discutir isso aqui. Mas é um cara que entende ali do fora das quatro linhas, que é o principal. Eu acho que um time para chegar na Série A, 70% é dentro do futebol, 30% ali é nos bastidores. Então, o Remo teve isso. E o Vila vai ter que aprender a chegar com isso também, pelo menos é o que eu penso. Sabendo das limitações financeiras, que, novamente, eu não acho que seja desculpa, como muitos afirmam. É uma realidade. Dura, mas é realidade. Gader, né? Você acha assim que o nível de cobrança que o Vila tem hoje em relação a chegar à Série A, ele é o nível ideal, ele é um nível aquém do que precisa ser, ele é um nível além do que precisa ser. Como é que você acha que o Vila deveria se comportar em relação a essa situação de chegar à Série A, de movimentar-se, de agir, vamos dizer assim, em busca desse sonho? Então, né, a gente tem cases de sucesso para acompanhar aqui em Goiás. Um case de sucesso foi o que o Atlético Goianiense fez. O Atlético fez para conquistar o seu acesso uma forma de exemplo de como você pode trabalhar também em busca desse ideal. E o Vila chegou muito perto mesmo, como a Ana falou, em 2023 o Vila esteve com um pé e meio na Série A, sabe? E, cara, aquele momento ali foi um momento onde o Vila precisava daquele salto a mais, aquele momento de ir pelo menos até a elite para entender a dinâmica que é jogar uma Série A. E hoje, com o Goiás sendo um time tradicionalíssimo no futebol brasileiro, o Atlético tendo tido um século XXI, assim, de grande repercussão e crescimento, podendo aparecer para o futebol brasileiro como uma força, uma potência do futebol goiano, cabe agora ao Vila também demonstrar essa força. E a cobrança tem que ser forte mesmo. Tem que ser forte, porque o Vila sempre teve sempre foi visto, né, nas praças como o grande rival do Goiás. Isso foi durante toda a história do futebol goiano, o grande rival do Goiás. E
Cara, hoje a gente tem a situação onde o Vila não teve ainda a experiência de jogar a Série A de pontos corridos, onde o Goiás jogou por muitos anos e o Atlético já esteve em várias temporadas. Então, é preciso sim uma cobrança forte, intensiva, mas eu vejo que o Vila, nesse atual momento, o Vila está num bom caminho. Ele vem pleiteando e namorando esse acesso, não tem um ano, não é uma temporada, já vai para a terceira, quarta temporada que o Vila vem namorando esse acesso, que vem trabalhando, né, para buscar esse espaço também no futebol nacional, espaço na elite. Vai precisar manter esse trabalho, cada vez mais reforçá-lo, cada vez mais lapidá-lo, para que de fato as coisas aconteçam. E um bom exemplo de uma ação positiva para isso foi, por exemplo, a contratação do Humberto Louser. Eu vejo ela como algo positivo. Uma contratação pensada para a temporada seguinte, já pensando numa montagem de elenco para deixar o time preparado para iniciar 2026. Então, eu vejo que o Vila está caminhando em uma trilha positiva. Precisa manter isso e melhorar cada vez mais. E você, Aurélio, como é que você vê essa situação? Você acha que o Vila tem que caminhar, vamos dizer assim, para essa Série A nesses degraus que ele está seguindo? Né, organizando o clube, tentando a cada ano ser melhor um pouquinho, ou você é a favor que em algum momento o Vila dê um impulso, um salto maior para tentar mudar esse patamar do clube, né? Vamos dizer assim, deixar de ser um time de Série B para se tornar pelo menos um ioiô. Gerli, quando se fala em salto, tem que fazer algumas ponderações, né? Por exemplo, a campanha do Remo, ela é uma campanha interessante, mas o Remo é um time que teve muito dinheiro disponível para chegar a essa campanha. E quase não sobe, né? Quase não sobe. E aí, por exemplo, em 2026, provavelmente não teria esses recursos, que boa parte foi oriunda de ações governamentais. O Paysandu teve recursos semelhantes e rebaixou. Então, é um time que provavelmente em 2026 vai ter muita dificuldade. O que eu penso é o seguinte, dentro da limitação financeira do Vila, o Vila tem que estudar muito todos os erros dos últimos 3 anos. Eu acho que tem alguns que são principais. Primeiro, a troca excessiva de técnicos. Acho que o ponto mais interessante para 2026, além de ter uma montagem de elenco interessante, é a manutenção do Louser. E dar o tempo para ele trabalhar. Não ceder a pressões, não ceder a vontade de que achar que talvez um resultado ou outro não foi interessante, tem que demitir o técnico. É dar sequência de fato. Confiar e dar confiança no trabalho do técnico. E o Vila pecou muito ao longo desses anos em todas essas substituições. Acho que 2023 ficou mais evidente, que trocou na reta final de técnico 3 vezes. Veio o Lisca, veio aquele outro técnico, que eu não esqueci o nome dele agora. Aí depois veio o Igor. Marquinhos. Acho que veio o Marquinhos, o Lisca e depois o Igor. Então foram 3 técnicos, acho que em 12 jogos. Por um time que está brigando para acesso, isso não existe, isso não faz o menor sentido. E ainda assim ficou por 3 pontos. Talvez se a gente tivesse mantido o Claudinei e aí chegasse num pacto junto com o elenco, poderia ter uma história diferente. Até porque o primeiro turno do Claudinei foi muito positivo. E aí você pega nesse ponto. Aí repetiu-se isso em 2024, repetiu-se em 2025. Acho que esse ano foi mais agravante ainda, porque os técnicos que chegaram foram piores do que os técnicos que saíram. Então, com todo respeito ao Luizinho, mas ele não é um técnico melhor que o Rafael Lacerda. E o Rafael Lacerda, para mim, não é um técnico para time que quer brigar para subir. E aí vem o Turra, que é um técnico que nunca tinha conseguido nada além do que foi no Atlético Paranaense, então foi uma aposta que não deu certo. E aí um time que quer brigar para subir não pode viver de apostas, principalmente no técnico. Você pode ter apostas no elenco, que podem render, que pode virar alguma coisa, mas o técnico não pode ser a aposta. Ele pode ser um técnico de ascensão, que conseguiu um trabalho bacana em algum time, como foi o próprio caso do Lacerda, que tinha feito uma campanha de Série B boa pelo Amazonas, mas ele não pode ser uma aposta, não pode ser um cara que fez um trabalho bom, mas ele 5 trabalhos ruins, e aí nós vamos tentar ver se ele vai virar aqui. E aí, o outro ponto principal é, dentro das limitações financeiras, conseguir ter um elenco que fique pouco no DM.
porque eu acho que foi o maior calcanhar de Aquiles do Vila em 2026, e o Vila vai ter que trabalhar muito isso. Você tem um elenco em que, em um determinado momento, 8 jogadores, sendo eles 5 titulares, estão no DM, é matar um time. Ainda mais um time como o Vila, que o banco nunca vai ser grande coisa para repor o time titular. Então, acho que são esses 2 pontos principais. E aí é você entender a sua limitação financeira e trabalhar em cima dela. Tem alguns aspectos em cima de você que você cita, Aurélio, eu vou muito na sua linha, sabe? O primeiro, né? Até o Hugo tem uma fala, né? O melhor reforço de um time é pagar em dia. Eu concordo que isso dá uma tranquilidade grande para o elenco. Essas 2 situações que você coloca, essa de jogadores, vamos dizer assim, com custo-benefício melhor, né? Esse foi um grande problema para o Vila nesse ano, mas principalmente a questão do treinador, sabe? O Vila não vai competir pelo acesso, pelo dinheiro, sabe? O Vila vai subir, ele vai competir pelo acesso, pelo dinheiro, não vai, sabe? Eu não enxergo isso a curto prazo, o Vila tendo uma das 6 melhores folhas, uma das 7 melhores folhas, não vejo isso a curto prazo. Então, você precisa de um trabalho que supere isso, como um trabalho de uma equipe já mais sólida, um trabalho de um treinador a longo prazo, sabe? O Vila precisa perder essa falta de paciência com os treinadores, sabe? O Vila precisa ser mais paciente. O Vila precisa ser mais paciente com esses profissionais. Escolher bem escolhido, mas não trocar por uma razão, como trocou o Claudinei, por exemplo, no ano passado. O próprio Lacerda, esse ano também, não concordei com a troca. Tem horas que você precisa dar uma segunda chance, especialmente para quem já te entregou alguma coisa. Então, essa estabilidade no comando ali, por exemplo, o Vila não fez bem para o Vila ter uma estabilidade no comando com o Hugo, uma estabilidade de comando. O Vila tinha... Os presidentes não terminavam os mandatos no Vila, vários deles. O Vila agora teve uma estabilidade. Então, nada melhor que também ter uma estabilidade no comando técnico também. Porque aí você cria uma casca, você cria um time, você cria uma forma de trabalho. Parar com essa impaciência, né? Até para que o clube possa aproveitar-se também, fazer alguma coisa diferente. Porque se o Vila fizer sempre o que os outros estão fazendo, que é tentar chegar pelo dinheiro, tentar chegar com trocas incisivas de treinadores, dificilmente ele vai ter êxito, porque sempre vai ter time. Tanto que o Vila não teve êxito, né, nesses anos. Passou perto, quase subiu, mas não teve êxito. Então o Vila tem que buscar algo diferente. Sim, galera. Não, então, sobre essa questão, eu vou falar para você, tá? Que eu vejo que a gente tem que expandir isso aí não só para o Vila, mas para o futebol goiano como um todo. Essa impaciência, essa inconstância, falta de sequência de trabalho é uma característica do futebol goiano, tá? Isso tem no Vila, isso tem no Atlético, isso tem no Goiás. Eu sei que nós estamos falando especificamente do Vila, mas por que eu falo isso? Porque enquanto os outros clubes ao redor... pois é. Enquanto os outros clubes ao redor não aprenderem com alguns cases de sucesso de fora, como foi, por exemplo, Fortaleza, Bahia, outros, o Palmeiras nem se fala, né? Que eu nem ia entrar no mérito, mas o Palmeiras, entre outros, o próprio Criciúma, que teve uma sequência gigantesca com o Tencate. Então, assim, se você não aprende com como pode ser positivo essa manutenção de trabalho técnico, essa constância, esse tempo para que essas equipes possam se preparar, se você não aprende isso, você não consegue implementar e o seu ambiente acaba te influenciando. Olha o que aconteceu com o Goiás. O Goiás fez relativamente poucas trocas de técnico. O Goiás tinha Jair Ventura, foi Wagner Mancini e terminou com Carille. Teoricamente, comparado com os times goianos, as trocas foram poucas, porque aqui no time goiano é normal você ter 5 técnicos numa temporada. Só que o Goiás acabou não subindo. E aí os times goianos veem isso e falam, pô, será que isso funciona? Não deve funcionar, porque o time não subiu. E aí não entende que não é exatamente esse o problema, não foi esse o problema.
da manutenção ou não manutenção de técnico. O problema foi muito maior. Então você tem que utilizar aquele case de sucesso que você vê fora e buscar aprender com ele, melhorar o futebol interno com ele. O Vila, por exemplo, eu torço de coração para que o Vila, independente dos resultados, a não ser que seja algo muito catastrófico, mas independente do resultado, o Vila dê tempo a Humberto Louser para ele trabalhar. Porque eu vejo o Humberto Louser, por exemplo, se tiver tempo e longevidade para poder preparar um time, uma comissão e preparar-se para os desafios da temporada, eu vejo ele com capacidade de fazer o Vila ter bons resultados. Eu vejo dessa forma, mas precisa de tempo, não só ele, como o Rafael Lacerda no Atlético, eu não sei quem vem para o Goiás, não sei se o Carille continua, mas se o Carille continuar, que tenha tempo também para que esses técnicos possam consolidar os seus trabalhos. E no caso do Vila, a ideia do Humberto Louser com um contrato até final de 2026, se for seguido à risca e trabalhado com uma longevidade, eu torço e acredito por sucesso. Elon Musk? Você ficou dessa vez aí. Ana. Oi. Perdão, eu vi o comentário do Derso aqui, aproveitando que o Gerli deu uma travadinha Elon Musk ali nele. O Gerli falou que a imprensa realmente ela inflama, ela pede a demissão. Cara, infelizmente, isso não é só na imprensa goiana, tá? Isso é numa imprensa nacional. Imprensa nacional é isso. O time perdeu. Ó, o Gerli voltou. Não voltou, não sei. Pode completar aí, Gader. Então, nós temos isso na imprensa nacional inteira, tá? A imprensa nacional, ela tem esse viés de polêmica, de gerar a situação mais tensa, de apertar mesmo, sabe? E isso é natural, tá? Porque o normal é sempre a imprensa estar instigando os times com o decorrer da temporada e os acontecimentos. Mas cabe ao time saber levar a sua própria gestão. E saber o momento certo de contratar, o momento certo de demitir, tudo isso é importante que os times tenham, independente da imprensa. A imprensa pode repercutir, mas os clubes têm que ter a sua própria independência e sua própria estabilidade administrativa para poder fazer as suas próprias decisões. Concordo. Gada. Um ponto, né, que você em relação à imprensa, porque é a parte que nos cabe. Eu acho que nós também precisamos, vamos dizer assim, de maneira média, qualificar a nossa crítica, sabe? A crítica da imprensa goiana, ela tem que subir o sarrafo, porque a nossa crítica, em alguns momentos, eu observo, eu falo porque a gente apresenta o programa aqui, trabalho aqui no Futebol 62, mas eu sigo muito, eu consumo muito do jornalismo esportivo no estado de Goiás. Em alguns momentos eu vejo as cobranças sobre os clubes, eu fico imaginando se eu fosse o dirigente do clube e tivesse alguém me cobrando daquela forma, sabe? De maneira bizonha, sabe? De maneira completamente pitoresca, assim, chega a ser como que eu vou dizer? Desrespeitoso. Nem desrespeitoso, sabe, assim, você não consegue nem levar a sério, de tão jocoso que é, sabe? Então, assim, nós da imprensa, nós precisamos melhorar o nosso nível. Porque, por exemplo, aqui, o treinador perdeu 2 jogos, algum repórter vai perguntar na coletiva se ele já está balançando. É igual a segunda-feira vindo depois do domingo, sabe? Você pode falar sem erro. Depois do domingo é segunda-feira. Eu já vi isso demais. Outras situações, cara, assim, nessa ânsia pelo engajamento, eu preciso de engajamento, eu preciso de like, eu preciso de comentários, eu preciso de visualizações, aí abre-se mão do método científico, abre-se mão do método conceitual, abre-se mão do método reflexivo para ficar buscando frase de efeito, para ficar pensando pensamento polêmico, para ficar procurando coisas baixas que não acrescentam em nada ao futebol. Em nada ao futebol. Sabe? Então, esse tipo de situação, a imprensa, ela também precisa colaborar com o futebol goiano e colaborar com críticas pontuais, sem ser também bajuladora,
em que em muitos momentos é extremamente bajuladora. Às vezes, cara, uma coisa mais me dá vergonha é quando um repórter fala assim, ó, desculpa, eu vou te perguntar isso. Cara, se você precisa pedir desculpa para fazer a pergunta, das duas coisas. Ou você não tem capacidade para fazer a pergunta, você não é uma pessoa indicada para fazer a pergunta, ou a sua pergunta não merece ser feita. Se você precisa pedir desculpa para fazer uma pergunta, ou você não tem a independência necessária para fazer essa pergunta, ou a sua pergunta não vale a pena ser feita. E eu vejo isso toda hora. Presidente, desculpa, eu vou te perguntar um negócio. Cara, não faz isso, sabe? Isso depõe contra você, sabe? Isso depõe contra você, assim. Você quer perguntar? Vai lá e pergunta. Por que isso? Por que daquilo? O que é melhor fazer nesse caso? Você não errou nisso aqui? Pronto, só pergunta e pronto. Então, assim, esse comportamento ele também precisa melhorar. Porque eu não tenho nenhum problema, eu não sou de ficar perseguindo colega, buscando rivalidades desnecessárias, essas situações, mas eu não tenho problema nenhum em criticar o trabalho da imprensa, seja do estado de Goiás, seja do outro, eu critico até o meu, porque eu não criticaria os outros. Mas o nosso nível de cobrança, cara, ele é um nível que faz o dirigente não levar a imprensa a sério. Eu estou vendo um ponto tão complicado nesse ponto, que o torcedor está deixando de levar a imprensa a sério. Não é só o dirigente, não. O torcedor já olha com desdém, sabe? Né? Isso aí não vira nada, não. Aí pronto. Aí a cobrança da imprensa, ela fica sendo uma cobrança para YouTube, uma cobrança para a rádio. Ela não é uma cobrança para o clube. Por quê? Porque o clube não leva aquilo a sério. Sabe? Assim, é muita coisa que nós precisamos qualificar. E essa, por exemplo, é uma ideologia que eu tenho aqui pro futebol 62, sabe? O futebol 62, ele tem que fazer críticas, tem que fazer pontuações, tem que fazer sugestões, mais coisas que tenham um embasamento, sabe? Que alguém leve a sério o que a gente tá falando, sabe? Então, assim, cada um tem o seu perfil, cada um tem sua maneira de comentar, sua maneira de informar, sua maneira de apresentar programas, mas nós também precisamos qualificar a nossa cobrança. Porque hoje eu vou ser com toda franqueza com vocês. O nível de cobrança da nossa imprensa hoje, ele é incapaz de fazer qualquer time, porque ele é um nível de cobrança deprimente, sabe? Então eu espero que a gente consiga também melhorar esse nosso nível de cobrança, até para que os clubes também se cobrem e se sintam cobrados de uma maneira mais profissional, sabe? Então, e nós aqui no Futebol 62, torcedor, você pode ter certeza, nós vamos investir muito para que as nossas cobranças sejam essas, sabe? Eu não quero ficar aqui fazendo aposta. Ah, se o Vila subir esse ano, eu vou andar pelado não sei aonde. Ah, se esse time fizer aquilo, eu não vou vir trabalhar segunda-feira. Ah, se esse treinador é isso, cara, aqueles jargões mais xinga o cara no ar. Esse treinador não sabe nada, não sei o quê, cara. Você acha que um cara vai virar treinador do Vila, por exemplo, que é o time que nós estamos falando aqui, sem saber nada? Cara, você acha que o cara vai chegar numa condição dessa, sem saber nada? Sabe, ok, você faz uma crítica ao cara, mas não trate o cara como um analfabeto futebolístico, não, porque ele não é. Você acha que o Humberto Lousa é um analfabeto futebolístico? Você acha que o Rafael Lacerda é um ignorante? Você acha que o Fábio Carilli é um idiota? Não é não, cara, esses caras sabem. O negócio é que eles jogam com outros que sabem também. E até para que. Então, assim, eu espero. Acabou que a gente começou falando do Vila, mas entramos na imprensa. Nós da imprensa também precisamos qualificar a nossa crítica, porque senão não vale a pena ouvir ela. E eu falo, se eu fosse dirigente do futebol goiano, eu não escutava as críticas da imprensa goiana, eu escutaria de pouquíssimos. A maioria eu não perderia nem tempo ouvindo,
porque não tem nada a aproveitar. Ô, Gerli, Sabe, aproveitando esse ponto... Crítico. Nem precisa ser crítica, eu tô falando crítica, não é só negativa não, tá, gente? Porque a gente tem esse negócio que crítica é algo negativo. Até aproveitando esse ponto, Gerli, assim... Mas falem vocês, porque a minha start hoje está horrível. Já tem muita cobrança, né, da imprensa e até de boa parte da torcida, às vezes até inflamada por essa imprensa, quanto ao trabalho do Loser, né, no Vila. E eu acho que a entrevista do Hugo é um sintoma de que o que acontece, muitas vezes das coisas que acontecem dentro dos clubes, a imprensa não sabe e às vezes nem procura saber. Eu acho até que o preservou os atletas, esperando até acabar o campeonato, que ele falou que foi difícil motivar os atletas a jogarem depois que o Vila já não almejava nem o acesso e nem a fuga pelo rebaixamento. Então, foi difícil conseguir fazer com que os atletas almejassem alguma coisa, pelo menos terminassem com honra o campeonato, porque muitos deles não renovariam e boa parte deles já queriam as férias, já não queriam mais jogar. Mas muito se acreditou a essa sequência ao Loser. E aí você já cria uma instabilidade para um trabalho que, na verdade, vai começar agora. Porque o Loser, se a gente for levar em consideração a realidade, o Loser completou o Campeonato Brasileiro de 2025, mas ele não dá para dizer que ele iniciou o trabalho dele. Porque boa parte dos atletas que vão começar 2026 não estão aí. Eu acho que o elenco do Vila vai sofrer uma reformulação muito profunda. E, assim, para dizer que o trabalho dele começou, ele observou mais quem não servia para ficar. O jogador que não vai pôr o pé, o jogador que não vai ter o cara que vai entregar o que o Vila precisa para 26. Eu até, se a gente for... muita gente fala, tira a onda, faz uma graça. Eu acho que o que o rival pecou muito em 2026, além da questão técnica, é a quantidade de jogadores que não tinham vontade de estar ali. E para um time que tem um investimento muito alto, que é o caso do Goiás, você ainda consegue consertar contratando mais jogadores. Só que o Vila não pode ter essa condição de ter jogador sem vontade, de ter jogador sem querer estar ali. E foi o que o Vila sofreu, principalmente no segundo turno. E o Lousa só foi o cara que estava ali dentro para ver e falar assim, cara, não vai. Até o Vila fez proposta para 2 jogadores na questão de contrato de produtividade, porque provavelmente o Vila já visualizou que os atletas não estavam entregando. E aí o contrato de produtividade talvez forçaria o cara a entregar um pouco mais para receber um pouco mais. Entendeu? Então, a imprensa ela tem uma necessidade da polêmica, porque se a gente for observar também, o público gosta disso, infelizmente. Se a gente for olhar a audiência de uma rádio que tem aí, que foi baseado 100% na polêmica nessa reta final, foram os maiores índices de audiência que eles tiveram, muito por conta da polêmica que foi criada. E aí acaba se contaminando disso. Eu acho que o trabalho de mudança desse paradigma, isso vai levar muito tempo, porque não é interessante para a audiência, para números, não é interessante para números você ter uma análise sensata do futebol. Até porque, se a gente for observar, a gente tem uma audiência até bacana aqui. Mas se a gente estivesse tirando onda, fazendo graça e falando de forma jocosa do que acontece no futebol, a gente teria muito mais audiência. A gente estaria alcançando muito mais pessoas. Porque, infelizmente, é o que o público está, vamos dizer assim, condicionado a ver. É o que o público está condicionado. Isso é de muitos anos, E isso é fomentado por boa parte da imprensa. Você vai ver que projetos sérios na imprensa, eu acho que um dos melhores projetos que eu vi há um bom tempo foi o da Rádio Sagres, na época tinha um projeto muito bem organizado, pautado no jornalismo correto, com muita informação, é um projeto que não foi para frente. Então, o trabalho do Futebol 62, que eu acredito que é o que segue a linha que eu mais acredito, vai ser um trabalho de formiguinha que vai demorar um pouco para ter a audiência que a gente tanto quer, mas vai ser um trabalho que vai conscientizar, porque eu penso que o torcedor, naquele dia que a informação vem, de fato, de uma forma boa, sem tiração de onda, ele vai até sentir vontade de assistir. Porque você está ali falando do time, igual eu já assisti muitos debates
principalmente na era pré-Hugo, falando do Vila Nova, que, tipo assim, a vontade que a gente tinha é de ir na rádio quebrar os caras lá tudo. Porque o Vila era tratado como chacota, como piada.